Shalom, homens de honra. 16 de junho. Vá para o modo avançar. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos então para o versículo do dia. Porém, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Números 14, verso 24. Vamos lá para a explicação do versículo. Do versículo de Números 14, verso 24. Diz assim: enquanto a maioria do povo de Israel olhou para os gigantes e teve medo, Caleb escolheu olhar para a promessa de Deus. Olha lá. Nós também precisamos olhar para a promessa de Deus, que Ele já tem essa promessa para mim e para você. Precisamos acreditar. Ele tinha um outro espírito, uma atitude de fé, coragem e confiança. Por isso, Deus prometeu levá-lo à terra prometida. Olha lá. Por que ele foi levado à terra prometida? Porque ele confiou e teve atitude de fé. Eu e você hoje temos que ter essa atitude de fé e confiar mais no Senhor, nosso Deus. O que devemos aplicar hoje? Muitas pessoas ficam paradas por causa do medo, das críticas, das dificuldades ou das experiências negativas do passado. Mas Deus honra aqueles que continuam avançando, mesmo quando os obstáculos parecem grandes. Olha lá. Não podemos ter medo dos nossos obstáculos, dos gigantes que nós temos pela frente aí, porque nós temos um Deus que está conosco. Amém? Ter outro espírito significa o quê? No versículo: não viver preso ao medo. Olha lá. Não seguir a mentalidade negativa da maioria. Permanecer fiel quando outros desistem. Confiar nas promessas de Deus mais do que nas circunstâncias. Olha lá. Eu e você hoje temos que tirar esse medo nosso. A mentalidade negativa tem que sair da nossa cabeça e permanecer fiel. Confiar mais na promessa de Deus e não nas circunstâncias que estão ao nosso redor. E a ligação do tema: vá para o modo avançar. Caleb não entrou em modo recuar. Olha lá. Modo reclamar ou modo desistir. Eu e você temos que ver qual modo nós estamos aqui. Se é modo recuar, modo reclamar ou modo desistir. Ele entrou em modo avançar. Olha lá. Caleb entrou no modo avançar. Não teve nenhum desses daí com ele. Desde quando ele foi espiar lá. E a mensagem é: quem vive pela fé avança para aquilo que Deus prometeu. Os gigantes podem existir, mas a promessa de Deus é maior. Quando decidimos seguir ao Senhor de todo o coração, como Caleb, deixamos de olhar para os limites e começamos a caminhar em direção ao propósito. Olha lá. Temos que ser que nem Caleb, olhar para os limites e começar a caminhar em direção ao propósito meu e seu. E ele deixa uma frase de impacto aqui: quem entra no modo avançar não é quem não vê os obstáculos. Nós vamos ver os obstáculos, mas quem decide que a promessa de Deus vale mais do que o medo dos obstáculos. Olha lá. Nós vamos ver os obstáculos, mas Deus está conosco. E Ele vai fazer nós passarmos esses obstáculos aí. Vai vencer o medo. Temos que vencer o medo, meu e seu, hoje. Nesse versículo aqui. Agora vamos para a mensagem central do nosso devocional. Mensagem central do nosso devocional é essa aqui. Todos nós enfrentamos batalhas, sejam elas pessoais, familiares ou profissionais. O segredo para vencê-las é ter um espírito diferente, assim como Caleb. Quando ele e Josué foram enviados para espiar a terra, viram gigantes, mas não permitiram que o medo os paralisasse.
Eles acreditaram na promessa de Deus e decidiram avançar, mesmo quando a multidão ao redor preferia desistir. Às vezes, como Caleb, você pode se sentir sozinho, com uma visão que nem os seus mais próximos conseguem enxergar. Não se desanime. Deus colocou dentro de você a capacidade para vencer os seus gigantes. E esses obstáculos são apenas degraus para o seu crescimento. Lembre-se, ao enfrentar esses gigantes, você se fortalece. Cada crise vencida é um passo a mais rumo ao seu propósito. Você foi chamado para avançar. Não importa o que os outros digam. Assim como Caleb esperou 45 anos para tomar posse da terra, continue firme nas promessas que Deus fez a você. Não se conforme com a multidão que desiste. Deus está com você e capacitará para vencer os desafios. Assim como Davi venceu Golias, não olhe para os gigantes, olhe para Deus que o fortalece. Olha lá. Nós não podemos olhar para os nossos gigantes e desistirmos. Temos que ser que nem Caleb, ter um espírito diferente. Espírito de coragem, fé. Amém? Então é isso. Nosso devocional fala para nós avançarmos. Se nós olharmos para os nossos gigantes e parar, a gente não vai avançar. A gente vai recuar. Como fez o pessoal que estava com ele lá. Recuaram. Só os dois avançaram. Amém? Então é isso. A terra prometida está nos esperando, eu e você. Basta nós avançarmos. Que nem Caleb fez. Olhar para os gigantes e falar que aquela terra é nossa. É próspera. Dá para multiplicar. E temos que enfrentar os nossos gigantes, que são os obstáculos. Temos que enfrentar os nossos desafios do dia a dia. Esses são os nossos gigantes, para nós avançarmos. Os desafios do dia a dia que nós temos, eu e você. Amém? Quero, por gentileza, que vocês fechem os olhos agora para nós fazermos o devocional a oração do nosso devocional, perdão. E quero também que você compartilhe com o maior número de pessoas essa live. Amém? Então fechem os olhos, por gentileza. Senhor, dai-me a coragem de Caleb para enfrentar os gigantes da minha vida. Que eu não me deixe paralisar pelo medo, mas confie nas suas promessas. Ajude-me a seguir em frente e a conquistar o que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. O Senhor já preparou para nós a nossa terra. E temos que entrar nela. Amém? Enfrentar os nossos gigantes no dia a dia. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Josué capítulo 14 inteiro. Depois vocês leem aí, mas eu trouxe um resumo desse capítulo para nós hoje aqui. Em Josué 14 nós vemos o quê? O momento em que a terra prometida começa a ser destruída entre as tribos de Israel. O destaque do capítulo é Caleb, que aos 85 anos se apresenta diante de Josué para reivindicar a promessa que Deus lhe havia feito 45 anos antes. Enquanto muitos da sua geração morreram no deserto por causa da incredulidade, Caleb permaneceu firme, fiel e perseverante. Ele relembra que seguiu ao Senhor perfeitamente e declara: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Josué 14, verso 11. Em vez de pedir uma região fácil, Caleb pede justamente a montanha onde estavam os Anaquins, gigantes, demonstrando que sua fé era maior do que os seus desafios. Então, ele olhou para a terra e falou: não, aqui é coisa boa. Temos que entrar nessa terra aqui. E ele não olhou para os gigantes que estavam lá, que estava lá.
O que isso significa nos dias de hoje? Modo avançar é confiar na promessa, mesmo quando ela demora. Então demorou quantos anos? 45 anos. Caleb esperou 45 anos, mas nunca abandonou aquilo que Deus havia falado, olha lá. Ele teve fé no que Deus estava falando com ele. Demorou 45 anos para ele entrar na terra prometida, Canaã. Muitas vezes, Deus está preparando o tempo certo para cumprir sua promessa. Olha lá. 45 anos depois, ele conseguiu entrar porque foi o tempo certo do Senhor, do Deus, na promessa que ele tinha feito lá com Caleb. Modo avançar é não permitir que a idade, o passado ou as circunstâncias parem você. Aos 85 anos, olha lá, Caleb não estava pensando em descansar, mas em conquistar, olha lá. Com 85 anos de idade, ele estava querendo conquistar algo ainda. E eu e você, por muito pouco, a gente desiste. Amém? Caleb não estava pensando em descansar, mas em conquistar. Deus não procura apenas pessoas capacitadas. Eu e você não somos capacitados. Ele usa pessoas dispostas. Então Caleb estava disposto. Por isso que ele foi escolhido. Modo avançar é enfrentar gigantes. Não fugir deles. Caleb enfrentou gigantes. Caleb sabia que havia inimigos na montanha, olha lá. Mas não pediu um caminho mais fácil, olha lá. Ele não pegou atalho. Ele foi por esse caminho. A fé verdadeira não ignora os obstáculos. Ela os enfrenta confiando em Deus, olha lá. Ele estava com fé, por isso que ele não pegou atalho. Ele foi nesse caminho que Deus tinha preparado já. E também não ficou com medo dos gigantes, porque ele sabia que Deus, a fé dele era tão grande em Deus, que ele enfrentou os gigantes. Josué 14 nos ensina: quem entra no modo avançar não vive preso ao deserto do passado, nem às dificuldades do presente, olha lá. Caleb deixou o passado de lado, enfrentou o presente, as dificuldades que o presente tinha para ele naquele momento. Como Caleb continua acreditando, perseverando e conquistando aquilo que Deus prometeu lá. Estava perseverando e acreditando e andando em fé do que Deus tinha prometido para ele. Quem vive no modo avançar não espera que os gigantes desapareçam. Avançam porque sabe que Deus é maior do que qualquer gigante. Os gigantes vão estar toda hora na nossa frente. Cada obstáculo nós vamos ter um gigante para enfrentar. Quanto mais nós crescemos, mais gigante vai ter na nossa frente, para nós darmos o outro passo. Mas eu e você temos que saber que nós temos um Deus hoje. Temos um Deus sempre, mas hoje nós temos que saber que nós temos um Deus maior ainda conosco. Porque só Ele vai fazer nós enfrentarmos os gigantes. Ele vai dar essas forças para nós enfrentarmos, como deu para Caleb. Palavra-chave dessa explicação de Josué 14. Perseverança. Eu e você temos que ter mais perseverança, mais fé. Caleb perseverou por décadas e recebeu a herança prometida, olha lá. Foram décadas que ele recebeu, que ele perseverou para receber a herança prometida. Décadas. Quem permanece fiel a avançar com Deus, chega ao destino que Ele preparou. Olha lá. Eu e você temos que andar com Deus, porque Ele já preparou esse destino para nós. E só com Ele nós vamos conseguir avançar, enfrentar nossos gigantes. Lembre-se, cada passo que nós dermos, vai ter gigantes. Quanto mais nós crescermos, mais vai ter gigantes. Temos que pensar que nem Caleb, perseverar mais, eu e você. Amém? E a frase final da nossa devocional é essa: não olhe para os gigantes, olhe para Deus, que o fortalece. Olha lá, só Deus que pode nos fortalecer, eu e você. Não vamos olhar para os gigantes, vamos olhar para Deus.
que Ele vai colocar nós na terra prometida. Amém? Então é isso. Quero que você tenha um dia abençoado e produtivo. Quero que Ele revista você com a armadura que Ele nos deu. Como fala em Efésios, revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés. E cubra você e blinde você e cerque você e seus familiares com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar aonde vocês estiverem e aonde vocês forem, e nas suas casas. Amém? Fui!